trazer uma palavra para o seu coração essa noite, mas eu sinto assim que eu preciso falar uma coisa antes. Domingo à noite, lá na IBC3, eu disse uma coisa e vou repetir parte dela aqui, não é? Na quinta-feira passada, se você esteve aqui, você deve se lembrar, espero que lembre, né, eu estava falando a gente falou um pouco sobre presença de Deus, não é? Você lembra? Vagamente, né? Quem esteve aqui quinta-feira passada? O resto do pessoal, onde é que você estava? Porque eu estou vendo aqui uns 20 assim só. Tinha umas 200 pessoas aqui, então, né? Por onde você andava? Mas eu estava contando aquela história de Moisés. Você se lembra daquela história de Moisés, que quando ele vai ao monte, e ali ele demora 40 dias, porque Deus havia dado para ele as tábuas da lei, não é? E como o povo achava que ele estava demorando muito, o povo começou a se prostituir. E fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar aquele bezerro de ouro, dizendo que foi aquele bezerro que havia tirado o povo de Israel. E depois que aquela situação é resolvida, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, o negócio é o seguinte, esse povo aí tem um coração muito duro. E ele vira para Moisés e fala: o seu povo, Moisés, tem um coração muito duro. E Moisés vira para ele e fala: é o seu povo, Deus. E ele fala assim: eu não posso ir com vocês, eu vou mandar meu anjo. E aí Moisés, então, com muita reverência, com muito temor, ele se coloca diante de Deus e fala assim: Deus, eu preciso saber quem vai conosco. Porque eles estavam no meio do deserto, indo em direção à terra prometida. E ele vira para Deus e fala assim: eu preciso saber quem vai conosco. Porque se o Senhor não for, não me tire desse lugar. Moisés estava dizendo para Deus que, assim, ele preferia ficar num deserto, na presença de Deus, do que ir para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tinha tudo, toda fartura, sem a presença de Deus. E quando eu venho para um culto, e principalmente quando eu vou dirigir esse culto, eu tenho até, chega a ser até medo, não é? Porque eu fico aqui em cima numa preocupação muito grande, porque eu tenho um temor muito grande de atrapalhar o que Deus quer fazer, sabe? Estou abrindo aqui meu coração para você, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência de querer produzir algo, e uma coisa que eu peço para Deus, e eu falo: Deus, eu nunca quero ser animador de auditório. Eu não sou animador de auditório. Não sou eu que tenho que te cutucar para fazer você entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos ter uma atitude de querer a presença de Deus. E quando eu saí lá da área de engenharia para vir, né, eu trabalhava na área de engenharia e tudo, você já conhece essa história, mas só te falar uma coisa que talvez você não saiba. Eu vim para tempo integral na igreja em 2010. Em 2011, começo de 2011, eu saí lá da Vale em dezembro de 2010. Agora está fazendo 4 anos, não é? E quando eu tomei a decisão de sair, eu tive apenas uma preocupação, apenas uma. E eu vou falar para vocês qual que é. Já falei algumas vezes, mas eu sinto que eu preciso falar isso para você. Eu não fiquei preocupado com dinheiro, né? Eu ganho muito menos aqui do que eu ganhava lá. Eu não fiquei preocupado com a minha família, porque a minha esposa, minha filha, aqueles próximos de mim, né, entenderam e me apoiaram demais. E a igreja me convidou, a igreja queria que eu viesse, então estava tudo ótimo, mas só tinha uma coisa, e que trazia muito medo, e até hoje, né, é o que eu mais tenho medo, é de ser um profissional do púlpito, é de ser um pastor profissional. O dia que eu tiver que fazer um velório, ninguém gosta de ir em velório.
eu ter que ir fazer um velório por obrigação. Ah, mas você é assalariado, então você tem que ir. E o dia que tiver que fazer um casamento, eu vou fazer um casamento amanhã. Não, eu vou porque eu sou assalariado, eu sou profissional. E o dia que eu venho para um culto desse, pastor, você tem que ir porque você é pago para isso. Eu morro de medo disso. Porque eu nunca fiz assim e quero continuar tendo o prazer e alegria de servir a Deus. Independente de qualquer coisa. Você entende, filho? Você está me entendendo? Querido, se nesse culto aqui a presença de Deus não vier, não vai adiantar nada. Nós não viemos aqui para passar tempo. Você veio para passar tempo? Você veio porque você não tinha nada para fazer? Foi isso? Não foi, foi. E eu vejo tanta gente longe, eu vejo tanta gente distante, eu vejo tanta gente mexendo com o WhatsApp. Você se lembra de um cara que um dia falou assim, filho, não mexe no WhatsApp agora não? Você se lembra desse cara? Né? Pois é, não é? E nós estamos tendo uma oportunidade, como a Beth falou, né? Aproveita a oportunidade da presença de Deus, porque na presença de Deus tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Mas Deus vem naquele lugar onde Ele é desejado. Não é? Onde Ele é desejado, onde as pessoas anseiam por Ele. Deus está em todo lugar, você pode se encontrar com Deus na sua casa, no seu trabalho, claro que pode, não é? Mas aqui é um lugar onde o povo de Deus se ajunta, não é? Para adorá-lo, amém? Vamos fazer isso então? Amém? Fica de pé um pouquinho. Se você está com o seu telefone aí, filho, é porque agora, né, eu não posso mandar você jogar fora seu telefone, nem quebrar ele, porque agora tem Bíblia no telefone, né? E tem muita gente que disfarça no culto, fica assim, e fala que mexe no celular agora. Não, não, pastor, estou olhando a Bíblia aqui, né? Mas não mexe no celular agora, não é? Fecha os seus olhos um minutinho, fecha os seus olhos um minutinho, põe a mão na sua cabeça, pede a Deus, pede a Deus. Se você ainda não adorou, se você ainda está distante, não é? Se você ainda está com aquele sentimento assim, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Ore a Deus aí agora. Põe a mão na sua cabeça, oferece o seu corpo a Deus, oferece a sua alma a Deus, oferece o seu espírito a Deus. Deus, nós oferecemos ao Senhor as nossas vidas. Esse é lugar de culto ao Senhor. Esse é lugar de manifestação do Senhor. Esse é o lugar do encontro com o Senhor. Esse é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne, a igreja do Senhor se adora, a igreja do Senhor é impactada, milagres acontecem, onde o Deus que é refúgio e fortaleza se manifesta, onde o Deus que é o Senhor dos exércitos pisa na cabeça da serpente e quebra toda a força do mal, todo o poder do Satanás. É o lugar onde os inimigos são afugentados, os inimigos são confundidos, os inimigos são derrotados, os inimigos saem para nunca mais voltar. Esse é o lugar onde o Espírito do Senhor vem, onde o Espírito do Senhor se manifesta, onde o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, onde o Espírito Santo nos ensina o caminho que devemos andar, onde o Espírito Santo nos batiza, nos unge, nos fortalece, nos capacita a fazer aquilo que o Senhor tem pedido e requerido de nós. Por isso, Deus, nós estamos aqui como Moisés. Vem, Deus, nesse lugar. Vem, nós precisamos desesperadamente de Ti. Fala conosco, abençoa, Deus. Abençoa esse homem aqui que vai falar, tem misericórdia dele, Jesus. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Amém? Amém, glória a Deus. Então, pode assentar e abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8. Eu garanto para você que existe esse livro na Bíblia, não é? Se você for ali, Salmos, depois de Salmos tem Provérbios, e depois de Provérbios você vai encontrar o livro de Eclesiastes, ok? Capítulo 9, versículo 8. Você que está me assistindo aí pela internet, não é? Deus te abençoe, querido. Boa noite para você, não é? O Espírito de Deus vai se mover aí onde você estiver também, e Deus vai falar ao seu coração, amém?
No capítulo 9, o verso 8 de Eclesiastes diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Ok? Amém? Vou ler de novo. Em todo tempo, diga em todo tempo. Diga assim, em todo tempo, é o tempo todo. Sejam alvas as tuas vestes. Ô gente, espera aí. Repete aí comigo, ajuda o pastor aí, tá? Vocês estão com fome? Então, né? Vocês não jantaram hoje não, né? Mas faz uma força, e a Bíblia fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga assim, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Pode fechar a sua Bíblia, né? Vou pregar sobre esse texto. Em todo tempo, o tempo todo, sejam alvos os seus vestidos, as suas roupas, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Talvez você esteja pensando assim, não entendi nada. Pois é, vamos tentar entender. Nos dias atuais, dias de muito marketing, dia de muita propaganda e muita informação, se você entrar lá nos sites, não é? Esses sites que são muito visitados, em todos esses sites tem lá as reportagens, as notícias mais lidas. E, invariavelmente, aquelas mais lidas são coisas do tipo assim, 4 chaves para o sucesso. Isso costuma ser muito nome de livro também, né? Todo mundo vai lá, vou encontrar aqui 4 passos para ser feliz, 7 passos para emagrecer. Todo mundo corre lá na hora, né? 7 passos. Tem gente que acha que é muito, mas tem gente que corre lá e fala, estou precisando emagrecer. São as reportagens mais procuradas, né? 3 dicas para ficar milionário. E essa então ganha de todo. Todo mundo entra lá para descobrir quais são as 3 dicas para ficar milionário. E todo mundo está correndo atrás de uma fórmula mágica, de um roteiro, buscar algo que seja rápido, que seja eficiente, que possa mudar a sua vida. Pois eu quero então, nessa noite, te dar uma fórmula para o sucesso. E a fórmula para o sucesso é, em todo tempo, sejam alvas as suas roupas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Então você pode ir embora, terminou o culto, eu já dei a fórmula mágica para você. Você já sabe o que você tem que fazer? Sim ou não? Se você sabe, então vamos embora. Já sabe, eu não preciso explicar? É bom, né? É bom. É muito difícil você encontrar em apenas um versículo bíblico uma mensagem tão profunda e tão importante, e que eu estou falando aqui meio brincando, mas que realmente tem aqui uma fórmula de sucesso. Se você prestar atenção e observar o que a Bíblia fala, talvez você vai encontrar aqui uma maneira que vai mudar a sua vida para sempre, se é que a sua vida ainda não está sendo transformada, não é mesmo? Então, a primeira pergunta que se faz normalmente, né, pastor, que negócio que é esse de vestes alvas, de vestes brancas? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Que negócio que é esse de vestes alvas, de vestes brancas? O que isso significa? Vamos falar então um pouco disso, né? Abra sua Bíblia, eu vou pedir para você ler alguns versículos, não todos, porque nós temos aqui alguns textos para ler. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7, versículo 13. Eu preciso de alguém que abençoe o pastor e dá uma corrida ali fora rápido e traz um copo d'água para mim. Se você estiver animado, traz 2, aí vai me ajudar mais ainda. Eu estou precisando de água aqui. Você achou Apocalipse 7, 13? Amém? Você achou? Eu estou achando vocês muito fracos hoje. Eu acho que vocês não jantaram mesmo, não, né? Quem já chegou aqui, dá glória a Deus. Isso, né? Então, Apocalipse 7,13, você encontrou? Ok? Amém? Diz assim, 7,13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo,
estes que se vestem de vestiduras brancas, diga assim, vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Então, ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amém. Esse texto, então, ele dá dica para nós, né? Ele dá toda a direção. Não leia mais agora, olha para mim, eu sei que você gostou, depois você lê em casa o resto, mas a Bíblia diz que havia no céu, essa é uma visão que João está tendo lá do céu, e ele vê então, né, a pessoas que estão de vestes brancas, de vestes alvas, e um dos anciãos fala, e ele pergunta então, quem são esses? E ele fala, esses são aqueles que limparam as suas vestes, alvejaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, né, no sangue de Jesus. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vestes brancas significam vida de santidade, de pureza diante de Deus, vida sem pecado. As nossas vestes, elas se tornam brancas quando são lavadas, né, no sangue de Jesus. O texto diz que as vestiduras se tornaram alvas porque foram lavadas no sangue de Jesus. O sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus purifica, amém? Quando os nossos pecados são perdoados, as nossas vestiduras se tornam brancas. Lá em Isaías, aí eu não vou ler não, tá? Eu não vou pedir para você abrir não, para a gente ganhar um tempo aqui, né? No capítulo 1, no versículo 18, o profeta diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, diga, brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a alva lã. Vestes brancas, então, simbolizam vida sem pecado, vida de santidade. E o contrário, vestes sujas? É óbvio, não é? Mas eu quero ler alguns textos para você, e esse eu queria que você lesse também. Zacarias, capítulo 3. Existe esse livro na Bíblia, não é? E se você procurar, você vai encontrar, é facinho, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Se você procurar lá no Velho Testamento, né, no final, é o penúltimo livro. Zacarias 3. Verso 1. Encontrou Zacarias 3, 1? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, diga assim, vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Olha para mim agora. Deus deu uma visão para Zacarias, e ele vê o sumo sacerdote Josué, não é aquele Josué lá das muralhas de Jericó, não. Era um sumo sacerdote da época do ministério de Zacarias, né? E Deus permite que Zacarias veja. E quando ele vê o sumo sacerdote, e à sua direita ele vê quem? Fala, gente. Satanás. O que Satanás estava fazendo? Não, gente, você não leu, não? Ô, gente, eu acho que eu vou dar uns beliscões a vocês. Diga assim, estava se opondo
O texto diz: Satanás estava à sua direita, se opondo a ele, resistindo a ele. Por que Satanás pôde resistir-lhe? Porque as vestes deles estavam sujas. Que lado Satanás estava? O que é lado direito na Bíblia? Lado de autoridade. Por que você sabe disso? Por que você sabe? Quem falou aí? Porque Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e está sentado à direita do Pai. Se a sua veste estiver suja, Satanás vai te resistir. Vai se opor a você. O que é veste suja? É o contrário de veste limpa. É vida de pecado. O que Deus fez com o sumo sacerdote? Diga assim, trocou a roupa dele. Abra agora em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. No versículo 4. Eu vou ler só um pedacinho, depois você pode ler a carta toda. Jesus mandou uma carta, escreveu uma carta para a igreja de Sardes, uma das 7 igrejas do Apocalipse. No versículo 4 diz assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Na igreja de Sardes havia apenas alguns com vestiduras brancas. E a esses Jesus disse: andarão junto comigo, pois são dignas. O texto, então, a Bíblia fala o que é andar de roupa suja, a Bíblia fala o que é andar de roupa limpa, de roupas alvas, de vestiduras brancas. E a questão fundamental aí é a questão do pecado. Quando o Salomão falou lá em Eclesiastes, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, ele está falando assim, em todo tempo ande em santidade diante de Deus. O que é pecado? É tão incomum falar sobre isso hoje. Isso é coisa do tempo da bisavó. Na nossa sociedade hoje não existe mais isso. Mas a Bíblia fala lá em 1 João que pecado é transgressão da lei. Toda transgressão da lei de Deus é pecado. Lá em 1 João 3,8 fala: aquele que peca procede do diabo. Não fui eu que escrevi a Bíblia, está escrito assim: aquele que peca procede do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quais obras do diabo? Diga assim, a obra do pecado. É óbvio pelo contexto bíblico, pelo contexto lá do versículo. Né? Pecado é errar o alvo. É aquele cara que vai dar uma flechada assim, a flecha dele não acerta o alvo. Pecado é errar o caminho. É como se você estivesse querendo ir para o Rio de Janeiro, pegou a estrada errada e sai em São Paulo. Isso tudo tem sentido de pecado. Né? Pecado é desobediência. Literalmente, pecado é ouvir mal. Já viu filho pequeno, filho adolescente, que você fala assim: filho, vai tomar banho, e entra aqui e sai lá, e ele finge que nem ouviu. Ele ouviu, mas ele finge que não ouviu. É esse sentido, né? Ouvir mal. Ouvir com falta de atenção. Pecado é rebelião, pecado é idolatria. Quando você comete um pecado, a Bíblia fala que é uma contração de dívida.
Por isso que a oração do Pai Nosso fala, perdoa as nossas dívidas, porque pecado tem sentido de contração de dívida. Por isso que lá em Colossenses 2 fala, Jesus cancelou o escrito de dívidas que era contra nós. Existem pecados de comissão, pecados que a gente comete, existem pecados de omissão, viu? E nós muitas vezes somos muito omissos. Existem até pecados de ignorância. Muita gente peca por ignorância, mas é pecado do mesmo jeito, é transgressão da lei do mesmo jeito, né? Querido, pecado é algo sério. 1 Coríntios 15, 3, Paulo falou assim, eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa é uma das bases do fundamento do Evangelho. E se pecado fosse coisa à toa, se pecado não fosse coisa séria, se pecado fosse apenas uma implicação do pastor Magide, Jesus veio a essa terra fazer o quê? Fazer teatro? Para que tem que cantar, está falando Emanuel, Deus conosco? Para que a gente celebra Natal, Jesus nasceu? Ele nasceu, glória a Deus, porque ele veio para resolver o problema do pecado. Pecado é coisa séria. Por isso que a Bíblia diz, em todo tempo sejam alvos as suas vestes. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E aqueles que vão brincando com o pecado vão encontrar, sabe o que? É a morte. Pecado gera dor, gera tristeza. As leis de Deus, elas são protetivas. São de proteção. Deus não é um cara chato que fez lei para ficar assim, eu vou pegar no pé deles, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Não. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. Quando você está andando no trânsito, dirigindo, tem lá uma bola vermelha desse tamanho, você está com a maior pressa do mundo, está assim, um amarelo, você fala, eu vou passar, e dá um vermelho. Você, ai, eu queria tanto passar. Aí você briga e fala, não sei para que tem esse sinal aqui. Mas aquele sinal está ali, sabe para quê? Para te proteger. Para evitar acidente. As leis de Deus, elas vêm como proteção. Para evitar dor. Para evitar ferida. Para evitar doença. Para evitar desgraça na vida das pessoas. Mas hoje a gente brinca com o pecado. A Bíblia diz para nós, né? Em todo tempo, sejam alvos os seus vestidos. O que eu tenho que fazer então? A Bíblia diz que nós devemos andar em santidade. Andar de vestes brancas é andar em santidade. Mas onde que está falando isso, pastor? Lá em 1 Pedro fala, né? Deus falou, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 diz assim, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. Diga assim, santidade é proteção para nós. É proteção, filho. Pecado adoece, pecado machuca. Agora, pastor, eu peco. Oh, é mesmo, eu também. Mas a Bíblia diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O santo, o separado de Deus, não é aquele que nunca peca, mas é aquele que quando peca, trata com o seu pecado. Vai lá naquele lugar chamado Cruz do Calvário, lá tem um detergente fortíssimo, abençoadíssimo. Ele é vermelho, mas ele torna as nossas roupas mais alvas que a neve. Um dos problemas que nós temos hoje é que ninguém chora mais por causa de pecado.
A sociedade se acostumou com isso. O máximo que as pessoas fazem é, foi mal. O cara te pediu um dinheiro emprestado, não pagou, não deu satisfação. Aí um dia você foi perguntar, pô, você não vai fazer nada. Ah, foi mal. O cara vai lá, trai a sua mulher, arruma uma outra, estraga o lar, faz uma bagunça na família, vai falar com ele, foi mal. Foi mal. Foi pecado. Foi desgraça. Foi mal. Um dia Davi pegou uma mulher casada, ele era o rei de Israel. Pegou uma mulher casada com um soldado do exército dele. Levou a mulher para o palácio, transou com ela e ainda engravidou ela. Não bastasse isso, ainda mandou matar o marido. E aí pegou a mulher para ele, que agora não tinha marido mais. A Bíblia diz assim, tudo que Davi fez foi mal aos olhos de Deus. O profeta foi lá. O profeta pôs o dedo na cara dele e falou, Deus viu o que você fez. Deus viu. Depois você lê o Salmo 51, o Salmo 32, que Davi escreveu quando ele foi repreendido por Deus. Sabe o que havia no coração de Davi? Choro e arrependimento, por causa do que ele fez. Lê lá. Ele fala assim, somente contra ti eu pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Deus, tem misericórdia de mim, restitui a alegria da minha salvação. Restitui a minha alegria de viver, porque eu fiz uma coisa horrível, uma coisa detestável. Mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Nós não precisamos andar com o peso do pecado, porque se tivermos pecado, mas confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Amém? Você pode experimentar isso nessa noite. Diga assim, em todo tempo, os nossos vestidos devem ser brancos, purificados pelo sangue de Jesus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 3. Marcos 9, 3. Marcos 9, 3. Vou ler só o 3, tá? Vou ler o 2 e o 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Verso 3 diz assim, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Amém? Diga assim, as vestes de Jesus eram brancas, mais brancas do que a neve. Você viu aí? No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João tiveram uma visão de Jesus como ele é espiritualmente. E viram as roupas dele, brancas, 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 como a neve. Amém? Jesus viveu e morreu sem provar pecado. Amém? Você entendeu então agora o que significa em todo tempo sejam alvas as suas roupas? Entendeu? Amém? Amém. Vamos passar para a segunda parte? Ou você quer parar por aqui? Não? Vamos continuar? Vamos? A segunda parte diz assim, da minha dica aqui para o sucesso, não é? A segunda parte é, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça.
Aí você fala assim, pastor, mas eu nem sabia que a gente usava óleo na cabeça. Antigamente usava. Hoje os adolescentes usam até um gelzinho assim. Eu não uso é porque, né? Você sabe, né? Não precisa falar, mas, né? Mas é um óleo que a Bíblia fala, né? O que significa esse óleo? Não é? Davi, no Novo Testamento, ele usou algumas vezes essa expressão. Eu vou ler rápido aqui, você conhece esses textos. Uma delas é no Salmo 23, no verso 5. Ele fala assim, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Estão lembrados desse texto? Ele está falando que Deus unge a cabeça dele com óleo, não é? E no Salmo 133, que é um salmo que fala sobre unidade, fala, né? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E no versículo 2 diz assim, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce sobre a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Óleo na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. E quando Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, ele levou óleo, levava naqueles chifres, né? E quando ele derramou óleo sobre Davi, na frente dos seus irmãos, na frente da família dele, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Foi visível a unção, né? O poder do Espírito Santo que veio sobre ele foi visível, todos viram. Ou seja, óleo derramado significa uma unção que vem do Espírito Santo, amém? A Bíblia está dizendo então, que a gente precisa das duas coisas. Eu já estou reforçando e vou falar isso no final, né? A gente precisa ter as nossas roupas, né? Alvas, limpas, brancas, e precisa... Essa é uma parte, a outra parte é óleo sobre a nossa cabeça, unção do Espírito Santo. Em Hebreus 1:9 está escrito que Jesus recebeu uma unção de alegria, não é? E quando Pedro estava pregando um dos sermões lá na igreja primitiva, ele fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a terra, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Está lembrado desse texto, filho? Deus ungiu a Jesus. Quando ele entra naquela sinagoga, ele lê Isaías 61, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Então Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, ungido por Deus. Essa unção, esse óleo sobre a cabeça, fala da unção do Espírito Santo, amém? O que acontece quando vem óleo sobre a minha cabeça, vem a unção do Espírito Santo sobre mim? A minha mente é renovada e transformada, amém? A minha mente fica aqui, né? A mente aqui na cabeça, né? Você não vai mais se conformar com as coisas do mundo, lá em Romanos 12:2 fala, e não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se tem óleo sobre você, a sua mente é transformada e é renovada. Se tem óleo sobre você, você não vai ter dúvida a direção para onde andar. A sua cabeça, a sua mente, o seu poder de decisão não vai ficar mais confundido, porque há uma unção de Deus sobre você, amém? Você vai poder exercer o seu ministério que Deus te deu, o seu ministério sacerdotal, porque o óleo vinha sobre a cabeça de Arão. Arão era o quê? O sumo sacerdote. A Bíblia fala que nós somos os sacerdotes de Deus. Ou seja, você vai poder exercer o seu ministério, você vai poder liderar, você vai poder ser um líder, uma pessoa que influencia outras, uma pessoa que abençoa outras. Se vier óleo sobre a sua cabeça, você vai poder exercer a autoridade espiritual, porque Ele nos unge na presença dos nossos inimigos. A gente não vai precisar mais correr de demônio, ficar com medo, não é? Por quê? Porque há um óleo sobre a nossa cabeça, amém? Você está me entendendo, filho? A gente pode operar
no sobrenatural. Nesse último resgate, lá no fim de semana, uma menina foi curada lá. Chegou de muleta, saiu de lá pulando igual um cabrito, né? Glória a Deus. Cadê ela? Está aí. Patrícia, está aí, filha. Dá um tchau aí para o povo te ver. É essa menina aqui, ó. Você está bem, filha? É? Você foi curada mesmo? Não estou inventando, não, filho? Aí ela chegou lá Aí, ó. Fala aqui, filho. Como é que você chegou lá? Fala aqui, aproveita e abençoa o povo aí. Oi, gente. Então, tem 2 anos que eu fiz uma cirurgia de joelho e desde então eu não andava, não levantava a perna. Tipo assim, andava só com a bengala. E eu fiz 3 cirurgias porque tinha muita complicação e fiz mais de 120 sessões de fisioterapia e não tinha resultado. E eu já estava ficando desesperada, porque o pessoal orava por mim e nada acontecia. E eu cheguei no resgate falando, Deus, eu preciso que isso aqui seja meu divisor de águas. Eu não estava nem esperando uma cura, porque era uma coisa muito distante de mim. Mas eu esperava, tipo assim, um agir de Deus, porque eu não estava aguentando mais minha vida do jeito que estava. E eu mudei de fisioterapia, porque eu estava num lugar, depois de 120, que não evoluía. E com 20 sessões, eu consegui levantar um pouco da minha perna. Só que, deitada, tipo assim, o que me limitava era um movimento de levantar a perna. Deitada, porque meu fisioterapeuta falou, filha, enquanto você não conseguir levantar essa perna deitada, a gente não vai liberar a bengala, porque sua perna está muito fraca. E eu não ganhava esse movimento de jeito nenhum, já está indo para 60 sessões de fisioterapia. E eu saí da fisioterapia na quinta-feira, e o pessoal tentando ganhar esse movimento, eu não consegui. Eu cheguei no resgate, e no resgate, no sábado, o pessoal orando por mim, orando. E eu estou assim, Deus, eu estou aqui, sabe? Eu preciso ser curada. E eu recebi uma promessa lá aqui, de um pastor, que foi dele aqui, e de mais um outro, que Jesus me visitaria naquela madrugada. E eu lembro que, quando eu cheguei no quarto, eu orei. Eu falei, Deus, se amanhã eu acordar e nada acontecer, não me deixa ficar frustrada. E se for falta de fé, Deus, me dá fé. Mas me dá uma noite de sono tranquila, porque quando a gente recebe uma cura, a gente recebe uma grande responsabilidade. Eu não sei se eu estou preparada para isso. E eu dormi, e eu apaguei. Tipo assim, literalmente eu apaguei. E deu 5 horas da manhã, eu acordei, e eu senti claramente Deus falando comigo, filha, levanta a perna. Eu estou assim, Deus, eu não consigo. Aí ele falou comigo, filha, levanta a perna. Eu estou, Deus, eu não consigo. Aí eu levantei minha perna e da primeira vez doeu. Ele, filha, levanta a perna. E eu, com ar de fé, eu peguei e levantei. E isso eu não conseguia fazer de jeito nenhum. E eu fui para o banheiro e Deus falando comigo, filha, vai lá fora e corre. Eu estou assim, você está me zoando, né, Deus? Você está me zoando, eu não consigo fazer isso. Aí ele está assim, vai. Eu estou assim, Deus, eu não consigo. Ele vai e começou a me dar um tanto de versículo de fé. Aí eu estou assim, Deus, não dá, Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Eu estava com muito medo, porque eu estou assim, Deus, eu não posso cair. Aí ele, filha, vai. Aí eu saí no quarto, assim, aí tinha um corredor grande, aí quando eu saí, uma menina saiu junto, aí eu parei como se nada tivesse acontecendo. Assim, não vou fazer isso com ela aqui me vendo, né? Não vou, porque se eu cair aqui, não vai ser legal. Aí eu fui para o banheiro e esperei ela sair, e me deu mais medo ainda, e eu lembro que tinha um espelho grande, eu tentei, só que minha perna começou a estralar e bombear. E na hora me veio uma passagem que fala de Marcos 8, 22, que fala do cego que Jesus curou. Que Jesus passou a mão sobre o cego, saliva, e ele começou a ver embaçadamente. E que depois Jesus passou a mão sobre ele de novo. E ele foi curado por completo. E naquela hora eu falei, Deus, eu sei que a cura chegou, mas eu ainda estou sentindo dor. E se eu estou sentindo dor, eu sei que a sua cura vai ser completa. E eu lembro que eu falei assim, eu não vou contar nada para ninguém, porque eu não quero gerar expectativa falsa em ninguém. E eu fui para o quarto, tentei dormir mais um pouco, só que foi difícil, né? Só que eu cochilei um pouco, aí deu 7 horas, eu acordei, só que eu não aguentei, e contei para uma amiga minha que estava lá, falei, olha, nessa madrugada,
Deus, eu consigo levantar minha perna, só que eu não quero contar para ninguém. Porque eu sei que a obra de Deus é uma obra por completo, como naquele cego. E eu lembro que, quando eu saí, assim, que eu fui para o refeitório, o pastor Rafael estava aqui, ele virou, filha, a obra vai ser completa hoje. Eu olhei para a cara dele e falei, oi? Tipo assim, como assim? Aí eu lembro que essa amiga me falou assim, conta para ele. Eu contei para ele, falei com ele, pastor, falei, eu não quero que você conte para ninguém, porque eu sei que a obra de Deus é uma obra por completo. E eu ainda estou sentindo dor. E eu lembro que eu saí do refeitório, falei assim, olha, minha bengala estava lá do lado, falei assim, eu não vou usar ela mais. E foi pela fé, e eu fui me apoiando nessa amiga. Mas eu estava sentindo muita dor, muita dor. Tipo assim, eu falei, mas eu não vou encostar nessa bengala hoje, não vou. E eu fui, continuei as ministrações e tudo. Aí, na última ministração, eu senti claramente o Espírito Santo encostando em mim. E falando, eu falei, Deus, eu estou curada, eu estou curada. E, tipo assim, eu fiquei muito feliz. E foi na hora que eu comecei a levantar minha perna, comecei a pular, comecei a fazer umas coisas que eu estou assim, Deus, tipo assim, eu fiquei maravilhada, porque, para mim, eu costumava pular as passagens que falavam de cura. Mateus, Marcos e Lucas, eu pulava, porque tanta gente já orou por mim. E eu li aquilo, eu estou assim, tá, beleza, Jesus é um Jesus que cura, mas cura 2000 anos atrás, cura as outras pessoas. E foi maravilhoso saber que, tipo assim, ele é um Jesus que cura, mas me cura, sabe? Ele é um Jesus que, tipo assim, mesmo eu estando com aquele espírito de incredulidade, ele veio sobre mim. E não foi porque eu sou boa o suficiente, nem nada disso, foi porque ele me ama. E é isso, sabe? Eu estou muito feliz, eu estou maravilhada. E é isso. Ouvi falar que você até dançou balé lá, é verdade? Quando o poder de Deus vem, então, a unção, o óleo vem, né, a gente é capaz de operar no sobrenatural. Por quê? Porque Ele é o Deus que nos reveste de força. Tá no Salmo 18 fala, Ele nos unge, nos reveste de força e de poder. E quando a gente está cheio do Espírito, naquele tempo se usava um óleo também que servia como perfume. E quando a gente recebe o óleo de Deus, a gente exala o bom perfume de Cristo, amém? E isso atrai as pessoas, né? As pessoas querem estar próximas de nós, porque crente cheio do Espírito cheira bem, é perfumado, né? E para a gente terminar essa segunda parte, eu espero que você esteja com um desejo assim, de receber um óleo sobre a sua cabeça. A Bíblia fala de 4 atitudes que a gente pode ter para com o Espírito Santo. E isso é muito sério. Você sabe que o Espírito Santo é Deus, né? Você sabe que toda da obra dele, eu não vou falar isso aqui agora, nem dá tempo, mas a Bíblia fala de 4 atitudes. E eu queria te lembrar. A Bíblia fala que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Paulo fala lá em Efésios 4, e não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado. Tem determinados comportamentos nossos que entristecem o Espírito Santo. Você já ficou triste alguma vez na sua vida? Já, não já? Já, não já? Não é bom, é? Pois é, o Espírito Santo muitas vezes se entristece conosco. Mas entristecer não é o pior, tem coisa pior que a gente pode fazer com o Espírito Santo. Em Atos 7:51, quando Estevão está pregando para os religiosos lá de Israel, ele diz assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Pior que entristecê-lo, eu acho, é resistir a ele. Quando o Espírito Santo fala, e você resiste, ele fala, e você resiste, e ele fala, e você resiste. E tem uma terceira que deve ser pior ainda. Eu acho que é pior. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, e fala assim, não apagueis o Espírito. O Espírito Santo, muitas vezes, ele é comparado ao fogo. Como é que a gente apaga fogo? Fala assim, jogando água, não é? Às vezes o Espírito Santo está que está, né, movendo, querendo tocar, manifestar, e você pega um balde de água fria e joga nele. Principalmente quando você fica mexendo no WhatsApp na hora do culto. Querido, isso deve ser o maior balde de água fria no Espírito Santo. Se eu fosse o Espírito Santo, num culto, uma pessoa estivesse mexendo no celular, eu ia embora. Não quer nada comigo.
Mas há uma quarta atitude diferente dessas três. E essa atitude, ela faz toda a diferença. A Bíblia diz, né, que a gente pode, né, ser cheio do Espírito Santo. Aí em Efésios 5, Paulo, enchei-vos do Espírito. Né? Está no imperativo. É algo que nós podemos buscar e desejar, é ser cheio do Espírito Santo. É receber todo o óleo de Deus sobre a nossa cabeça. Amém? Amém? Então, voltando lá no começo. Lembra que eu falei assim, os sites mais visitados, tem lá 3 dicas para ficar rico, 7 dicas para emagrecer, 4 maneiras de alcançar o sucesso, e tal, e tal, e tal, né? Eu estou dando uma dica aqui para você ter sucesso na sua vida espiritual, na sua vida. Uma frase apenas, né? Mas que contém tanta coisa, em todo tempo, diga assim, em todo tempo. É muito importante você guardar isso, porque não é de vez em quando, não é uma coisa que é uma vez ou outra, ele está falando assim, em todo tempo. Diga, em todo tempo. Sejam alvos as tuas roupas. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Diga assim, nunca é nunca. Em todo tempo sejam alvos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém. Vamos ter um tempo de oração? Você anima? Anima ou não anima? Então vamos animar, porque assim, eu sinto no meu espírito que Deus quer mover aqui, sabe? Deus, hoje aqui eu acho que vai ser assim, uma lavanderia, né? Vai ter muita gente precisando lavar roupa aqui, e você veio para o lugar certo, né? Porque eu vejo esse lugar aqui cheio de alvejante, né? Um alvejante vermelho, muito precioso, e vejo também aqui muito óleo, né? Um reservatório de óleo aqui, para a gente poder receber sobre a nossa cabeça, para a gente poder andar cheio do Espírito. Amém, filho? Jesus nunca desejou que a gente vivesse a nossa vida cristã sem o Espírito Santo. Ele nunca desejou. O óleo de Deus está disponível para mim e para você. Deus quer derramar desse óleo. Deus quer que você busque esse óleo. Deus quer que você viva a sua vida cristã no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Eu falei isso aqui outro dia, eu vou repetir. Presta atenção. O maior presente de Deus para o incrédulo, para aquele que não conhece o Senhor, né? O maior presente de Deus é Jesus. Amém? O diabo faz tudo o que ele pode para as pessoas não conhecerem a Jesus. Se você está nos visitando nessa noite, Jesus é o presente de Deus para você. Deus quer que você tenha um encontro com Jesus nessa noite. Agora, para aqueles que se convertem, que já conhecem a Jesus, o maior presente de Jesus para aquele que já creu nele, sabe qual que é? É o Espírito Santo. E o diabo faz tudo o que ele pode para esconder de você o Espírito Santo. E ele fica falando assim, o óleo é só para o outro, o óleo é só para o pastor, o óleo é só para isso, e nunca é para você, e Deus está dizendo, é para você, filho. Quero derramar sobre você hoje aqui, amém? Então fica de pé, enquanto a Beth e o grupo, eles vão nos dirigir num cântico, não é? Quem sabe você não vem aqui para frente, para a gente ter um tempo de ministração, de oração. Se você precisa lavar um pouco de roupa suja aqui, filho, já viu aquela expressão que fala que roupa suja lava em casa? Pois é, lava em casa, aqui você está na sua casa. É hora de você lavar a sua roupa suja aqui. Às vezes você está com a veste limpinha aí, está tudo bem, né? Mas está faltando óleo. Então vem receber óleo, né? Vem receber óleo. Vem receber óleo. Enquanto a Beth for ministrando aí, né? Você vai buscando aí de Deus, filho, né? É você e Deus. Não fica dependendo aqui. Quando a gente tiver um comando para dar aqui, a gente dá. Mas quando não tiver, vai buscando aí. Você já recebeu a palavra. Você sabe que o Espírito de Deus está nesse lugar. Então,
pessoal da intercessão fica aí, né, à vontade, disponível para poder ministrar. Vem, vamos lavar um pouco de roupa aqui hoje, né? Vamos lavar um pouco de roupa aqui, né? Nós precisamos sair, todos nós aqui, branquinhos, com as nossas roupas brancas, não é? Nós precisamos receber uma unção de Deus nessa noite. Amém. Se você nessa noite quer aceitar Jesus, se você quer entregar a sua vida a Ele, não é? Você me procure depois. Você procure qualquer pessoa aí da intercessão. Nós queremos orar por você depois.